Amém, queridos? Estamos de volta para continuar a exposição do Salmo de número 123. Já vimos as características dessas pessoas que humilhavam o salmista junto com o seu grupo. Mas o salmista, a primeira atitude que ele tomou foi não se isolar. É uma atitude sábia. Mas a atitude mais sábia ainda do que a atitude de não se isolar, a atitude de não se isolar, de se juntar com outras pessoas, é a atitude que ele toma aqui nos versos de número 1 e 2. Leia comigo o verso número 1 e vamos aprender. O verso número 1 diz assim: para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Oh, louvado seja o nome bendito de Jesus. O salmista aqui, ele busca socorro. Ele busca a quem recorrer. Ele busca a quem entregar a sua causa. Ele busca um advogado. Ele busca o paracletos. Louvado seja o nome bendito de Jesus, querido. Então, ele toma uma atitude mais sábia do mundo. Procurar a Deus. Recorrer a Deus. Na hora da humilhação, recorra a Deus. Na hora da chacota, recorra a Deus. Na hora do desespero, recorra a Deus. Claro que não só nessas horas, né? Mas principalmente nessas horas. Recorra a Deus. É a Ele que nós devemos recolher. Então, o verso número 1 do Salmo 123 tem algumas coisas para nos ensinar. Primeiro, né? A intenção daqueles zombadores era colocar os salmistas com seus companheiros no mais fundo buraco. No mais fundo buraco. Debaixo dos pés. Debaixo da humilhação, da opressão. E o salmista já estava se sentindo assim humilhado, já estava se sentindo desprezado, já estava se sentindo dessa forma, já estava lá cabisbaixo. Mas ele não olhou para baixo. Ele olhou para cima. Ele olhou para cima. Na hora da mais árdua provação, olhe para cima. Não olhe para baixo. Não olhe para os lados. Não olhe para você mesmo. Olhe para cima. Lá está a direção. Então aqui nós aprendemos uma direção para olhar. Que direção é essa? Para cima. O salmista tomou a decisão. Eu vou olhar para cima. Mas não somente para cima. Ele fez aqui, buscou alguém para recorrer. Que alguém foi esse? Foi Deus. E ele declarou aqui a habitação de Deus. Ele diz: a ti que habita nos céus. Oh, louvado seja o nome bendito de Jesus. Ele diz: a ti, Senhor, que habita nos céus, eu vou olhar para ti, eu vou olhar para cima, eu vou recorrer a Deus, eu vou recorrer a quem pode socorrer, eu vou recorrer ao soberano do universo, eu vou recorrer ao rei que está sentado no trono, eu vou recorrer àquele que está nos céus, e de lá ele dá suas ordens. Daniel chega ao ponto de dizer que conforme a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Ninguém pode impedir a sua vontade, nem estorvar a sua mão. Louvado seja o nome bendito de Jesus, querido. Aprendamos com esse salmista a recorrer a Deus, a olhar para Deus, a reconhecer que Ele está nos céus. Mas você vê aqui que apesar de Deus estar nos céus, o diálogo aqui é como se estivesse bem pertinho. Ele diz: para ti. Para ti, Senhor. É como se ele estivesse conversando de cara a cara, face a face. O que é que isso indica para nós, querido? Isaías capítulo 57, versículo 15, diz que eu, o Senhor, habito em um alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. É por isso que o salmista estava falando aqui como se fosse cara a cara, como se fosse um amigo falando com outro amigo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Apesar de Deus estar nos céus, Ele também está com aquele que tem o coração quebrantado. Ele também está com aquele que tem o coração contrito. Ele também está com aquele que se volta em humilhação para Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então nós aprendemos aqui uma direção para olhar para cima. Alguém a quem recorrer: Deus. Uma declaração a fazer sobre Deus. Ele está nos céus e faz tudo o que Ele apraz, conforme o salmista nos diz. E aqui uma relação de proximidade para ti, porque Deus está perto. Deus está perto. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas ele também fala aqui, nos versos número 2, ele diz o seguinte: eis que como os olhos das servas atentam para as mãos de os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora. Ele faz aqui uma declaração cultural. Uma declaração cultural. Porque no Oriente Médio Antigo, os senhores, os patrões,
Ele falava com os seus empregados, mas era de modo rápido, de modo não tão recorrente. A forma mais comum dele falar com os seus servos era por gestos, ou por expressões faciais. Por isso que os servos teriam que estar atentos às mãos do seu senhor e ao semblante do seu senhor. Porque o senhor poderia fazer um gesto com a mão, pedindo para ele trazer um objeto, buscar alguma coisa, fazer determinada função, ou até mesmo pelo olhar, reprovar alguma coisa, ou dar a entender alguma coisa. Então eles tinham que estar atentos às mãos do seu senhor, que era por onde vinham os sinais, né? E também à expressão do seu senhor. Então ele dá um argumento cultural aqui. Mas ele também, nesse argumento cultural, a gente aprende uma posição mais elevada que o cristão pode ter. Sabe qual é? Servo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos amigos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Filhos, está lá em João capítulo 1, versículo 12. A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amigos, também está lá em João. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigo, porque tudo quanto mais o Pai revelou, eu vos declarei. Da família de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 19. Já não somos estranhos, nem estrangeiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Mas a posição mais elevada, para que a gente não se orgulhe, é a posição de servo. O apóstolo Paulo, mesmo na carta aos Filipenses, né, ele diz: Paulo, servo de Deus. Eita, que posição elevada é ser servo. Que posição categórica é ser servo. Que posição rica é ser servo de Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então o salmista também traz essa comparação. Seja servo. Seja servo. Mas ele também diz assim como os servos atentam para a mão de seu senhor e as servas para a mão de sua senhora, assim, parte B do versículo, assim os nossos olhos atentam para o Senhor. Então ele faz aqui uma declaração ocular, né? Uma declaração ocular. Vou chamar assim, até uma declaração oftalmológica, que tem a ver com os olhos, né? Os nossos olhos, Senhor, estão atentos em Ti. Estão focados em Ti. Estamos prestando atenção em Ti, para que a gente possa Te imitar, para que de Ti nós possamos esperar a resposta, para que de Ti nós possamos receber o bálsamo, para que de Ti nós recebamos consolo, para que de Ti nós recebamos, Senhor, o afago, para que a gente não se sinta, não venha a cair em depressão profunda. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então atente para Deus. Esteja atento aos seus mandamentos, às suas promessas, às suas falas, os seus preceitos. Coisa boa é o cristão que está atento a Deus. Ele diz: os nossos olhos estão atentos em Ti. Mas ele também faz uma declaração perseverante. Olha só a parte final do versículo 2. Até que tenha piedade de nós. Ele diz: Senhor, nós não vamos arredar o pé. Senhor, nós não vamos desistir. Nós vamos batalhar em oração. Nós vamos batalhar em intercessão. Nós vamos batalhar aqui, Senhor. Entrar em batalha constante contigo a Ti. Até que o Senhor tenha piedade de nós. Nós não vamos desistir. Até que o Senhor tenha piedade de nós. Louvado seja o nome bendito de Jesus, querido. Não desista. Você orou ontem, não recebeu, não desista. Você orou hoje, não recebeu, não desista. É até que Ele tenha piedade de nós. Louvado seja o nome bendito de Jesus. É até que o teu filho seja salvo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. É até que a causa seja dada como ganho para você, se essa for a vontade dEle. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, é até que você encontre refrigério e aquela situação que era triste se transforme em uma situação de alegria. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Não desiste. Seja perseverante. Até que Ele tenha piedade de nós. No versículo 3, ele diz assim, só quero ler a parte B. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós. E aqui nós vamos terminar o salmo. Esse versículo indica um clamor. Um clamor coletivo. Tem piedade de nós. Então ele se juntou junto com seus companheiros e disseram: vamos aqui levantar um clamor a Deus. Tem piedade de nós, Senhor. Olha para nós, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Nós estamos recorrendo a Ti, Senhor. Nós estamos atentos a Ti, Senhor. Os zombadores estão
nos tratando aleivosamente, Senhor. É com injustiça que eles estão nos tratando, Senhor. Tem piedade de nós. Um clamor coletivo. Mas não só um clamor coletivo. Um clamor constante. Porque se você prestar atenção, está repetido 2 vezes. Tem piedade de nós. Ó Senhor, tem piedade de nós. Isso indica constância. O clamor aqui estava fervoroso. O clamor aqui estava perene. O clamor aqui estava nas maiores alturas. Aqui o clamor estava sendo elevado. Aqui o clamor estava constante. Aqui o clamor estava... eles estavam ali, irmãos, desejosos. A alma deles estava sedenta pela resposta de Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Um clamor constante. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós. E outra coisa, para nós terminarmos. Esse clamor, ele tem um foco. A quem ele estava clamando? A Deus. Só podemos clamar a Deus. Pedro não vai responder suas orações, Maria não vai responder suas orações, não tem outro intercessor no céu a não ser Jesus Cristo por você. Não tem outro intermediador a não ser Jesus Cristo. Não tem outro consolador a não ser o Espírito Santo que ele nos mandou. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, é a Ele que nós devemos recorrer. Ao Senhor. É a Ele que nós devemos clamar. Mas eles também têm como base a misericórdia de Deus. Tem piedade de nós, Senhor. Ou tem misericórdia de nós, Senhor. Então eles clamaram pela misericórdia. Eles não clamaram baseado em sua própria bondade, baseado em seus feitos, em suas ações. E a base daquele clamor era a misericórdia de Deus, era a piedade de Deus. Para que Deus deixasse de dar aquilo que ele merecia, porque às vezes ele estava até merecendo aquele castigo que estava sofrendo. Ele disse, Senhor, tem misericórdia. E as misericórdias do Senhor são a causa, são as causas de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, recapitulando os salmos, os adversários do povo de Deus, nesse salmo tem 3 características: zombadores, desprezadores e soberbos. O salmista toma algumas ações. Primeira, não se isolar, se juntar com outras pessoas. A terceira, recorrer a quem pode socorrer de verdade, a Deus. Estar atento a Deus. Clamar a Deus. E baseado na misericórdia de Deus. Meu querido, a semana está começando agora. E o meu desejo é que Deus dê para você uma semana abençoada. Uma semana boa. Uma semana de graça. Para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.